Boa tarde, queridos. Seja bem-vindo ao nosso canal Explorando História. Nós estamos falando sobre a história cristã. Na verdade, nós estamos, nesse primeiro momento, trazendo alguns tópicos da história da Igreja Cristã no primeiro século. Nós estamos falando de alguns aspectos desses períodos, como nós falamos no outro momento anterior. A história da Igreja Cristã, ela tem essa divisão de 6 períodos, e cada um desses períodos, fatos importantes são abordados. E nós estamos falando desse primeiro século, desse primeiro período, e dentre esses períodos nós vamos falar hoje em específico sobre o Concílio de Jerusalém até aquele momento que nós chamamos da Igreja em meio aos gentios, né? Então, a igreja entre os gentios. Mas, inicialmente, nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém e os seus objetivos principais, né? Então, é muito importante que nós possamos ter esse entendimento. Você já deve ter lido nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos, né? E o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos vai tratar exatamente dessa questão. Se você tiver aí a oportunidade, abra em Atos dos Apóstolos capítulo 15, que eu acho muito interessante. Quando nós vamos falar sobre a história da igreja, nós temos que atentar para essa base histórica, né, que é a própria Escritura, a própria Bíblia, né, e principalmente o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, a gente pode aí fazer uma observação em alguns versículos. A partir do primeiro versículo, a gente pode ler alguns blocos para a gente comentar sobre o Concílio de Jerusalém, que está aí por volta do ano 48. Diz assim o livro de Atos dos Apóstolos: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não se circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Vamos parar aqui no versículo de número 11. Então, aqui, basicamente, você vai continuar lendo o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e você vai encontrar exatamente essa questão. Então, o Concílio de Jerusalém, ele tem exatamente esse objetivo, né, de tratar desse debate, desse assunto que estava dividindo os pensamentos naquele primeiro momento, naquele
nessa igreja que nós chamamos de esse período da igreja que está em progresso, nesse período que a igreja está crescendo, está avançando, os grandes missionários, apóstolo Paulo e outros apóstolos pregando para vários povos, né? Samaria já havia sido evangelizados, Samaria já tinha ouvido a mensagem, né? E já havia igrejas desenvolvendo em vários outros grupos de etnias. Então, o grande debate era exatamente isso. Se o gentio haveria de se colocar na mesma condição do judeu e seguindo as leis e tendo que se circuncidar. E aí era um grande debate, era o pensamento que estava dividindo ali os apóstolos e os discípulos naquele momento. Em todas as sociedades, né, ou comunidades organizadas, há sempre duas classes de pessoas, e a gente pode definir como os conservadores, que estão olhando para o passado, e os progressistas, que estão olhando para o futuro. Então, assim aconteceu naqueles dias. Os elementos ultra-judeus da igreja sustentavam que não podia haver salvação fora de Israel. Por essa razão, diziam todos os discípulos gentios que deviam ser circuncidados e observar a lei judaica. Entretanto, né, os mestres progressistas, e a gente pode destacar Paulo e Barnabé, declaravam que o evangelho era para os judeus e para os gentios, sobre a mesma base de fé em Cristo, sem levar em conta as leis judaicas. Entre esses dois grupos surgiu então essas controvérsias, que em um determinado momento ameaçava realmente dividindo o pensamento daqueles que lideravam a igreja nesse momento. Então, o Concílio de Jerusalém vai tratar, dentre alguns pontos, o ponto fundamental é exatamente se a igreja deveria prosseguir nessa visão de alcançar os gentios, né? E a igreja deixaria de ser uma igreja baseada e fundamentada, como alguns queriam, né? Nos elementos dos judeus, do ultrajudaísmo, né? E por aí em diante. Então é bom reforçar que um dos objetivos do concílio, e talvez o objetivo primordial, era organizar essa ideia, essa visão do que seria a igreja, ou qual é a missão da igreja, e como deveria ser o papel da igreja diante dos povos nesse momento. Então se realizou o concílio em Jerusalém para resolver esse problema das condições dos membros. Na verdade, os gentios já estavam chegando, né? Os gentios já estavam ouvindo o evangelho, já estavam se achegando, né? A grande questão era como que deveria ser esse comportamento e como deveria estabelecer essa nova membresia e como deveria ser essa nova membresia que estava fora do conceito dos judeus, dessa questão toda que envolve a tradição judaica, né? Então, nós vamos ver que Atos 15, capítulo 15, traz exatamente essa abordagem e vai falando, né, vai explicando, vai trazendo ao nosso conhecimento essa questão, né, desse grande desafio que era dos apóstolos, dos líderes, né, dos anciãos, né, do ancião da igreja nesse debate. Bom, essa era qual deveria ser a condição dos membros agora dessa igreja? Gentios, será que era necessário estabelecer então regras para os gentios que fossem baseadas nesse fundamento judaizante, né?
estabelecer regras para a igreja do futuro, né? E como que deveria ser. Convém registrar que nesse concílio estiveram representados não somente os apóstolos, mas também os anciãos e toda a igreja. Nós podemos destacar Paulo e Barnabé, Pedro e Tiago, irmão do Senhor, Tiago, irmão do Senhor, participaram desse debate. E qual foi a conclusão? Qual foi o desenrolar? Chegou-se então a esta conclusão, que a lei ela alcançava somente os judeus e não os gentios crentes em Cristo. Com essa resolução, completou-se o período de transição de uma igreja cristã judaica para uma igreja cristã que pudesse alcançar a tantos outros, né? A todos os povos. Nós estamos falando do Concílio, né, de Jerusalém, e nós vamos nos basear aí mais ou menos nesse período sobre esses fatos narrados, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Por decisão do concílio em Jerusalém, a igreja ficou então com liberdade para iniciar uma obra de maior vulto, destinada a levar a todas as pessoas, todas as raças, todas as nações para o reino de Deus, para o reino de Jesus Cristo. Supunha-se que os judeus, membros da igreja, continuassem observando a lei judaica, muito embora as regras fossem interpretadas de forma ampla por alguns dirigentes, como Paulo. Contudo, os gentios podiam pertencer à igreja cristã. E qual era a base? E qual era o fundamento? Mediante a fé em Cristo e uma vida reta, sem ter que necessariamente se submeter à exigência da lei. Então, para tomarmos conhecimento do que ocorreu durante os 20 anos seguintes após o Concílio de Jerusalém, dependemos exatamente daquilo que está no livro de Atos dos Apóstolos. A importância de nós lermos e buscarmos dentro do livro de Atos essas respostas, porque ali está exatamente todo o fundamento do que ocorreu dentro desse tema em relação ao Concílio de Jerusalém. Né? Então dependemos dos livros dos Atos dos Apóstolos e também das epístolas do apóstolo Paulo. Né? Talvez o primeiro versículo da primeira epístola de Pedro também possivelmente se refere a países, talvez visitados por eles, tratando exatamente dessas questões. A estas fontes de informações pode-se juntar algumas tradições do período imediato à era apostólica, que parecem ser autênticas. O campo de atividades da igreja alcançava todo o Império Romano, que incluía todas as providências nas margens do mar Mediterrâneo e alguns países além de suas fronteiras, especialmente a leste. Nessa época, o número de membros de origem gentios, eles continuavam a crescer dentro da comunidade, enquanto os judeus diminuíam. À medida que o evangelho ganhava adeptos no mundo pagão, os judeus se afastavam dele e crescia cada vez mais o seu ódio contra o cristianismo. Em quase todos os lugares onde se manifestaram perseguições contra os cristãos, nesse período que nós estamos abordando, basicamente essas perseguições elas eram instigadas pelos próprios judeus. Então nós vamos dizer que nesse período a perseguição era dos próprios judeus. Né? E nós vamos ver que mais adiante na história da igreja, os romanos vão também, o Império Romano vai vir com uma dura perseguição sobre a igreja, mas nesse momento, nesse período, essas perseguições elas eram instigadas pelos judeus. Então é bom a gente abordar bastante essa questão. Então nós estamos falando do Concílio de Jerusalém, entre 48 a 50, ali foi onde vai acontecer essas transformações, vão acontecer esses questionamentos,
E após o Concílio de Jerusalém, nós temos algo significativo, porque agora há um equilíbrio. Então a igreja ela vai continuar avançando, pregando o evangelho para o mundo pagão. Né? Então os gentios agora, eles não tinham mais que vir para a igreja cristã observando as leis e os costumes dos judeus. Mas agora a base era a fé em Cristo Jesus. A fé em Jesus era a base para este povo, para os gentios. Né? Então é muito interessante a gente entender esses momentos que a igreja cristã ela vai viver. Né? Ela vai viver, ela vai passar por essas fases estas que vão mudando e vão moldando, né, a característica de uma igreja que aos poucos vai deixando de estar inteiramente alinhada com o judaísmo, né, até por conta do seu próprio nascimento, mas ela começa agora a tomar um direcionamento que é esse de alcançar todas as nações, todos os povos, todas as pessoas precisavam ouvir o Evangelho de Jesus, precisavam compreender que Jesus era o Salvador, não só dos judeus, mas de todo aquele que crê. Né? Então, Paulo e Barnabé vão encabeçar essa liderança do Concílio de Jerusalém. Nós vamos ter também a presença de Pedro, de Tiago, irmão de Jesus, participando desses debates. E Pedro traz uma resposta, né? Quando nós lemos aí no versículo 6 do capítulo 15 em diante, Pedro está trazendo a sua resposta a essas indagações. Né? No versículo 12, no versículo 11, Pedro, no discurso de Pedro vai falar assim, ó, mas cremos que seremos salvos pela graça no Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então ele faz referência, tanto judeus como gentios, é pela graça. Né? Versículo de número 2. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-los-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então nós estamos aqui e os debates estão acontecendo. Os debates estão acontecendo e esse Concílio de Jerusalém vai trazer essa resposta final. Essa resposta final que essa questão, essa conclusão, né, que a lei alcançava somente os judeus e não gentios, crentes em Cristo. Então, com essa resolução, completou-se o período de transição de uma igreja cristã judaica e aí começa um novo período que nós chamamos da igreja entre os gentios. E esse período da igreja entre os gentios, nós vamos pegar aí do ano 48 para frente, 49, ou basicamente ali no ano 50 ao 68, né? Mais propriamente dito, do ano 50 ao ano 68, nós vamos ter já isso acontecendo de uma maneira bem concreta, né? Por quê? Porque por decisão do concílio realizado em Jerusalém, a igreja ficou com liberdade para iniciar uma obra de maior vulto, uma obra destinada a levar todas as pessoas, todas as raças e todas as nações para o reino de Cristo. Então supunha-se que os judeus, membros da igreja, continuassem observando a lei judaica, muito embora as regras fossem interpretadas de forma
ampla, né, por alguns dirigentes como Paulo. Então nós vemos aí essa conclusão e de alguma maneira isso acontecendo bem claramente na igreja desse período. Então a igreja cristã, os gentios passariam a pertencer à igreja cristã mediante a fé em Cristo e uma vida reta, sem terem necessariamente que submeter-se às exigências, né, da lei ou às exigências dos costumes dos judeus. Então, durante 20 anos adiante, nós vamos ver muitas coisas acontecendo, né? E nós vamos ver a igreja avançando e alcançando vários povos naquela região. Você tem aí um material, você pode ter esse material aí para dar uma complementar, né? Então, à medida que o evangelho ganhava os adeptos no mundo pagão, os judeus acabavam se afastando, né? Havia uma diminuição à medida que os gentios se aproximavam mais da igreja, e os judeus iam se afastando e exatamente desenvolvendo essa implicância, né? Essa contrariedade contra a igreja de Cristo. E aí nós vamos dizer que a partir de um dado momento essa implicância, né, faz com que esses judeus fiquem instigados a prejudicar esses cristãos e começam então a denunciar, a reclamar para as autoridades esse desenvolvimento do trabalho da igreja cristã. Então, durante aqueles anos que nós falamos, né, 3 dirigentes se destacaram na igreja, né? Então, após o Concílio de Jerusalém, e aí se inicia esse período da igreja entre os gentios, e durante esses 20 anos, mais ou menos, da igreja entre os gentios, nós vamos ter esses 3 dirigentes se destacando. O mais conhecido é o apóstolo Paulo, né? Um viajante incansável, um obreiro, fundador de igrejas, e se prepara, né, a cada movimento de apóstolo Paulo, ele está se preparando, ele está se transformando num grande teólogo da igreja cristã, que vai ser exatamente as suas cartas, as cartas paulinas, que vão trazer esse fundamento teológico, né, para a igreja de Cristo. Então, depois de Paulo, vai aparecer Pedro, e Pedro vai ter esse destaque também, né, após toda a sua transformação de vida, de pensamento como líder cristão, e ele vai ter esse discurso, ele vai ser aquele que vai também se desenvolver, vai também trazer uma palavra evangelística, vai cuidar da igreja e vai também ter uma participação em alguns pontos doutrinários da igreja. Então, Pedro aparece aí também junto com o apóstolo Paulo, né? Diz a tradição que Pedro esteve algum tempo em Roma, dirigiu a igreja nessa cidade e por fim morreu como mártir, né, no ano 67. E o terceiro grande nome dessa época foi Tiago, um irmão mais moço de Jesus, que foi dirigente da igreja de Jerusalém. Tiago era um fiel conservador dos costumes judaicos, né, tinha essa característica, era reconhecido como dirigente dos judeus cristãos, todavia não se opunha que o evangelho fosse pregado aos gentios. Então, ele tinha essa característica, mas ele não se opunha a que o evangelho fosse pregado aos gentios, né? E a epístola de Tiago, ela foi escrita exatamente por ele e traz muito conteúdo, traz muita digamos assim, muito complemento e muita informação, né, daquilo que era a realidade, daquilo que precisava acontecer na vida do cristão. Tiago foi morto no templo no ano 62, então todos os 3 líderes desse período, entre muitos outros menos proeminentes, perderam suas vidas como mártires da fé que abraçaram, né? Então, esse é o período da igreja entre os gentios. Tem uma fase aqui, nós chamamos de uma fase onde o Império Romano não estava
ainda perseguindo a igreja, mas eles acabavam sendo buscados pelos próprios judeus, né, que reclamavam e que tentavam apontar os cristãos como sendo aqueles que incomodavam, né, e que traziam problema para, de certa maneira, poderiam trazer problema para o próprio Império Romano, na visão de querer realmente parar o cristianismo. Mas é exatamente dentro disso aí que o cristianismo vai crescer, vai avançar, vai expandir pelo mar Mediterrâneo, vai alcançar os povos vizinhos e vai ter um crescimento exponencial. Então, o registro desse período, conforme você pode ver nos últimos 13 capítulos de Atos dos Apóstolos, vai falar dessa atividade, da atividade do apóstolo Paulo. Entretanto, nesse período, outros missionários devem ter estado em atividade também. Paulo foi um grande missionário, um grande apóstolo que viajou, né, e esteve presente, esteve plantando igrejas, é considerado um grande missionário, mas nós acreditamos que outros missionários devem também ter estado nessa atividade nesse período. Porque logo após o fim dessa época, nós vamos encontrar várias igrejas sendo mencionadas e igrejas que Paulo jamais havia visitado. Então dá a entender que outros plantadores de igreja, outros missionários estavam também trabalhando nesse período. A primeira viagem de Paulo através de algumas províncias da Ásia Menor já foi mencionada em alguns capítulos anteriores, né? E foi logo após o Concílio de Jerusalém, e Paulo empreendeu a sua segunda viagem missionária, e tendo por companheiro Silas, ou Silvano, né? Que vai deixar a Antioquia da Síria e vai aí desenvolvendo. A igreja está crescendo. Nesse período a igreja está avançando, né? Paulo está plantando igreja, outros apóstolos, outros discípulos estão também divulgando a mensagem do Evangelho. E nesse período alguma parte da Europa também já estava sendo alcançado, e a gente vai ver que quanto mais se perseguia, quanto mais tentava paralisar a igreja, quanto mais dificuldades surgiam, a igreja avançava mais pessoas, e vão estabelecendo, né, congregações, vão estabelecendo comunidades em algumas partes da Europa, em algumas partes da Grécia, né, a grande metrópole comercial em Corinto, né, a igreja também se estabelece em Corinto, e por aí em diante a igreja vai crescendo, né? Então esse é um período aí que vai do Concílio de Jerusalém ao período que nós chamamos da igreja entre os gentios. A igreja vai expandir, a igreja vai avançar, mesmo com alguns empecilhos, com algumas perseguições, ela conquista, ela vai adiante, ganhando vidas para o reino de Deus, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, durante mais de 5 anos após a sua prisão, o apóstolo Paulo esteve preso, né, prisioneiro, há algum tempo em Jerusalém. Ele teve 3 anos em Cesareia e pelo menos 2 anos preso em Roma. E nós consideramos que essa viagem a Roma, né, uma viagem acidental, porque ele estava preso, né, de Cesareia a Roma, e a gente às vezes costuma chamar essa de sendo a 4ª viagem missionária, né? Paulo, ele mesmo preso, ele continuou sendo um missionário, e ele aproveitava as oportunidades para anunciar o Evangelho de Cristo. O motivo da viagem de Paulo foi essa petição que ele fazia, né, a Roma, para que Roma julgasse o seu caso, para que o imperador julgasse a sua causa, por ele ser um cidadão romano, né? Então nós temos aí esse acontecimento também que é importante destacarmos. E o que podemos entender é que durante todo esse período, né, nós estamos falando aí de um período de 20 a 30 anos após o Concílio de Jerusalém, a forma que a igreja vai tendo, ela vai criando sua forma, ela vai avançando, ela vai crescendo.
E esse crescimento ele já estava incomodando os judeus. Mais à frente, esse crescimento ele vai também incomodar aos romanos. Então, por isso que nós dividimos esse período de perseguição da igreja, né, que hoje nós não abordamos de uma maneira mais específica nesse vídeo. A gente está falando do Concílio de Jerusalém, né, então a gente tem esses fatos acontecendo. Outro fato importante é que na época do Concílio de Jerusalém, ali no ano 50, não havia escrito nenhum dos livros do Novo Testamento. A igreja, Novo Testamento. A igreja não tinha esse material ainda, né? Então, para conhecimento da vida, dos ensinos do Salvador, dispunha tão somente da memória desses discípulos, né? Então, era aquilo que eles tinham vivido. Entretanto, no final desse período, lá por volta do ano 68, grande parte dos livros do Novo Testamento já começam a circular. Inclusive o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e as epístolas de Paulo e de Tiago, assim como a primeira de Pedro também. Tá? Então, aí, a partir de 68 começam a circular os escritos que nós vamos ter, o Novo Testamento, né? Nós vamos ter ele circulando entre a Igreja de Cristo. E essa é uma questão importante, né? Nós estamos falando de uma igreja que está saindo do judaísmo, daquela visão concentrada do judaísmo, e estamos numa igreja que agora começa a trilhar os seus próprios passos, no sentido de que ela começa a ter a sua própria identidade, a Igreja de Cristo, né? Não está mais ali amarrada, 100% alinhada só na visão judaica. Então ela começa agora também a desenvolver a sua própria literatura, e Deus vai inspirando os seus apóstolos, os seus discípulos, para que o Novo Testamento pudesse ser desenvolvido. Então, essa é uma parte fundamental também. Você está aí acompanhando nosso canal? Nosso objetivo é abordar alguns assuntos importantes, né? É claro que é bem vasto o assunto, a gente está abordando tópicos, né? Mas tem muito mais conteúdo, tem muito mais informações para que nós possamos buscar. Por isso, nosso objetivo aqui é despertar o interesse para que você possa buscar esse conhecimento, né? Como que a igreja superou esses desafios, né? Ora, da perseguição dos judeus, depois nós vamos aí entrar na perseguição dos romanos, toda essa elaboração. A igreja ainda não tinha o Novo Testamento, a sua literatura, ela tinha o livro sagrado dos judeus, né, o Pentateuco, o Antigo Testamento, mas ela começa a se desenvolver e a trilhar o seu próprio caminho, baseando-se na fé em Jesus Cristo e em todos os ensinamentos que Jesus havia passado para os seus discípulos. Amém? Então, nós queremos recapitular aqui. Nós falamos do Concílio de Jerusalém. A partir ali do ano 48 em diante, vai ter esses grandes debates, esses grandes divergências entre essa visão que, se o Evangelho era só a salvação, ela está só dentro da questão dos judeus, né? Como seriam os gentios, se os gentios teriam que se circuncidar, obedecer à lei. Então vai gerar esse conflito, e vamos chegar ao Concílio de Jerusalém, e por volta do ano 50 nós já vamos ter estabelecido uma igreja que é a igreja que nós chamamos de igreja entre os gentios, né? A igreja entre os gentios. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Nós estamos aí toda semana trazendo material, trazendo alguma informação para que você possa pesquisar, que você possa buscar mais conteúdo, mais informações, né? Tá ok? Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você possa buscar e se desenvolver mais aí na fé cristã. Vou deixar aí no link, né, para que você possa ver outros vídeos no nosso canal do YouTube. Nosso objetivo é que nós possamos crescer juntos. São vídeos bem reduzidos, né, para a gente tratar de assuntos específicos, mas toda semana a gente tem um material novo e a gente quer compartilhar com vocês, tá bom? Compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso material,
se inscreva e que você possa ser edificado. Deus te abençoe. Leia o livro de Atos. Atos Apóstolos é a base fundamental da história, né, dessa igreja do primeiro século. Ela está basicamente dentro e ela está fundamentada em Atos dos Apóstolos, ok? Então, ler Atos dos Apóstolos é fundamental para você entender a história da igreja cristã. Tá ok? Então, beijo no coração. Eu quero aí só pedir o teu apoio, que você possa participar conosco. Nós estamos preparando cursos de liderança cristã, vamos colocar disponível também no canal, e a gente quer interagir com a Igreja de Cristo, né? Para que o corpo de Cristo possa ser edificado e que nós possamos ter desenvolvimento no nosso conhecimento, na nossa caminhada cristã. Tá bom? Eu sou o pastor Marcos Barros e a gente tem esse objetivo aqui de compartilhar mensagens que edificam, partes, né, importantes dessa história da igreja cristã, para que nós possamos estar firmes, sabendo de como os nossos irmãos, como os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos sofreram tanto, né, passaram por tantos desafios para que essa mensagem chegasse até nós. E hoje nós temos uma grande responsabilidade de continuar, através das nossas vidas, da nossa fé, escrevendo o livro de Atos. O livro de Atos ele não tem uma conclusão, porque eu e você, como Igreja de Cristo, continuamos escrevendo o livro de Atos, ok? Deus abençoe, beijo no coração, ok? Um beijo e até a próxima aula.